Se eu te der Pernambuco num prato, você acha que ele nasce onde? No cartão postal de Olinda ou na pressa do Porto de Recife? Para entender Pernambuco sem virar uma aula chata, pensa num tabuleiro com duas funções diferentes. Olinda sempre foi a vitrine do topo. Igreja, elite, prestígio, cidade bonita. Só que quem faz o sistema respirar é Recife, porque Recife é o porto. E é o porto onde a comida vira circulação. Entra mercadoria, entra ferramenta, entra gente e sai açúcar, couro, farinha, peixe seco e o que dá lucro e o que dá sobrevivência. Agora vem a parte que muda a textura da história. O ano 1630. É ali que os holandeses tomam Pernambuco e o período fica ali com eles até 1654. E não é só uma invasão militar, é tomada de logística. Quem controla o porto, controla o abastecimento, controla o preço do sal, controla a farinha, controla o que chega e o que está faltando. E aqui entra um plot twist que muita gente ignora. Pernambuco não era só Pernambuco. A capitania começa mesmo lá em 534 com Duarte Coelho, e ela era chamada de Nova Lusitânia. Era um território gigantesco, rico, com influência que espalhava a base cultural para o Nordeste inteiro. Só que aí o mapa vai mudando. No século XIX, depois de revoltas e punições políticas, Pernambuco perde pedaços importantes do seu território. Alagoas se separa em 1817. E depois vem um golpe que deixa as coisas mais visíveis ainda. Após a Confederação do Equador de 1824, Pernambuco perde a comarca de São Francisco. E ela vai para a Bahia. E qual a tradução gastronômica dessa história toda? Muita coisa que hoje a gente chama de nordestino carregou por séculos uma base que era pernambucana. Porque no papel as fronteiras mudam, mas a cultura dos pratos continua rodando. É como aquela região que troca de nome no mapa, mas mantém o sotaque na comida. Por que tu acha que Texas tem muita influência mexicana? Porque Texas era o México. A mesma coisa acontece aqui. Diversos estados eram Pernambuco. E é por isso que Pernambuco tem duas personalidades desde muito cedo. Uma cozinha de engenho, pesada, de panela grande e bastante rendimento, e uma cozinha de porto, de rua, de feira. Você come Pernambuco e sente essa tensão. Doce e sal, rua e casa grande, mangue e engenho, festa e fome. E tem um detalhe que muita gente ignora, mas que explica por que Pernambuco acelera tão cedo. A zona da mata tem massapê, um solo escuro, fértil e que segura a umidade e faz a cana crescer em escala. E em alguns trechos, até bolsões de terra roxa entram nessa equação. Quando você junta solo forte mas porto forte, não é surpresa que o Pernambuco antigo tenha se tornado uma máquina tão forte que espalhou sua grande base cultural para o Nordeste inteiro, mesmo depois do mapa ser repartido na marra. Na parte 2 a gente vê o que o sistema de engenho coloca na mesa e por quê. Então não perca. Pernambuco não ficou rico porque era bonito. Ele ficou rico porque ele era eficiente. E eficiência na cozinha tem forma. Quando você pensa em Pernambuco no período colonial, o erro comum é olhar para o açúcar como um produto final. Mas o açúcar é só o topo do iceberg. Embaixo dele existe um problema diário: alimentar muita gente com regularidade em um sistema que só funciona sugando diariamente energia humana. O engenho é uma máquina social. E a cozinha é aquela engrenagem invisível que impede essa máquina de parar. É onde a cozinha nasce não para impressionar, mas para sustentar. E essa sustentação começa com uma base firme: mandioca e seus derivados, como farinha, goma, beijus, coisas que aguentam o tempo e o transporte, porque precisa aguentar a rotina pesada. A segunda coluna é a panela de rendimento: caldo, cozido, feijão grosso, tipo de preparo que une o que você tem com tempo e fogo. E é aquilo, isso não é um folclore de aproveitamento bonito. É método obrigatório onde cortes e prestígios são distribuídos para manter a hierarquia funcionando. E Pernambuco tem um detalhe que define o tom. Aqui a comida aprende a ser disciplinada. Não é só misturar, é saber ponto, saber o fogo, saber a quantidade. Que alimentar muita gente todo dia não perdoa erro. E aqui fica uma pista do que vem depois. O açúcar ensina precisão. Não como uma sobremesa fofinha, mas como treino de ponto e controle. Então o que você precisa enxergar aqui é simples. O engenho não produz só açúcar. Ele produz hábito alimentar de base. Panela e resistência do cotidiano. Um sistema que cria pratos que não quebram, que não falham, que não dependem de luxo. Pernambuco vira escola de cozinha funcional. Comida que resolve, comida que aguenta, comida que roda. Então agora tu sai do engenho e vem pro Recife real. Rua, feira e mercado.
porque é ali que Pernambuco vira vitrine viva. Se você quer entender Pernambuco rápido, não começa pelo museu, começa pelo cheiro do mercado. Recife é cidade de circulação, ponte, canal, porto, gente indo e vindo. E cidade assim cria um tipo muito específico de gastronomia, comida que encaixa no tempo urbano, que dá conta de fila, de pressa e de bolso. Então, para ancorar isso num lugar filmável de verdade, vamos para o mercado de São José. Ele foi inaugurado em 1875. Ali não é bem ponto turístico, ali é o abastecimento real da cidade. Você vê ela se alimentando. Banca de farinha, banca de milho, sacos de feijão, temperos de cheiro verde. E do lado, comida pronta para quem não quer esperar chegar em casa e fazer. É aqui onde você entende o kit rua pernambucano. Não é prato de vitrine, é prato que resolve. Você encontra tapioca não como moda, mas como tecnologia de mandioca virando comida portátil. Ela aparece de um jeito bem Recife aqui. Simples, rápida e versátil. Do recheio doce com coco ao salgado com carne, queijo e manteiga. É uma base que aceita o bairro, aceita o dia, aceita todo mundo. E do lado dela vem a tropa de sustentação urbana. Cuscuz que segura o turno, bolo de macaxeira pesado e bem úmido, bolo de milho, pamonha, caldos e pratos de panela que você come em pé porque tu continua andando, né? Precisa. Isso não existe só por tradição bonita. Isso existe porque funciona. E Recife tem uma característica que vira ouro para roteiro gastronômico. O contraste vive no mesmo corredor. Você anda 2 metros e já trocou de mundo. É base barata de milho e mandioca, do lado de barracas de doçaria. É comida de sobrevivência, dividindo espaço com comida de assinatura. E onde isso fica mais nítido é na rua com gente vivendo essa economia. Gente vendendo, gente comprando, comida circulando como trabalho diário. Recife não só guarda comida dentro de casa. Recife coloca comida para rodar. Então quando você vê o mercado de São José, rua, feira movimentada, você não está vendo só comida. Você está vendo a lógica de uma cidade que come andando. Agora eu vou te entregar a parte perigosa. Pernambuco tem uma doçaria que não é só a tradição fofinha, é técnica. Todo estado tem um prato que grita, eu sou daqui! E em Pernambuco, às vezes, esse prato é uma lâmina de bolo. Pernambuco tem um tipo de poder gastronômico que poucos lugares têm no Brasil. Aqui, o doce vira método. Não é bem sobremesa final feliz. É treino histórico de ponto, forno e precisão. O símbolo máximo disso é o bolo de rolo. Ele não é fofo, ele é cruel, porque ele parece simples até você tentar fazer. Eu sou confeiteiro, já fiz muito, mas eu te garanto, tenta fazer em casa. Difícil para uma porra. Para ele ficar certinho não basta só a receita. Você tem que ter todo um insight para dominar a massa, a hidratação, a espessura, o tempo de forno. Você vai precisar fazer camadas finíssimas, igual papel, que vão assar super rápido. Você ainda quente vai ter que espalhar a goiabada e já começar a fazer sua dobra. E isso sem a massa quebrar. Geralmente confeitaria não tem espaço para improviso. E aqui é isso que acontece. Se a camada passa do ponto, ela resseca e racha. Já era. Se fica grossa demais, virou rocambole. Se a goiabada entrar muito pesada, ela afoga o seu enrolado. Confeitaria é controle. E aí você entende por que esse doce é tão pernambucano. Ele carrega a história do açúcar como técnica. A mesma região que aprendeu a tirar o ponto do caldo perfeito, aprendeu também a treinar a mão para executar o que é fino. Não por acaso, o bolo de rolo hoje é patrimônio cultural e material do Estado, feito em 2008. Porque Pernambuco entendeu que ali existe o conhecimento de execução que vale preservar. Não é só fama, é método. E quando você abre o mapa de doces aqui, você percebe que não é só um caso isolado. Pernambuco tem uma escola do açúcar inteira. Cocadas, bolo de engenho, caldas e sobremesas que parecem simples, mas cobram a mão. E para completar o quadro, entra o cartola. Banana frita ou dourada na manteiga, canela, queijo e açúcar. Um doce de rua com cara de conforto e execução na hora, que mostra o quanto o Estado sabe trabalhar contraste sem ficar inventando moda. E aqui a frase fecha sem romantização. O sal sustenta, o doce ensina. Você come e sente. Isso não é um doce qualquer. É Pernambuco dizendo, isso aqui eu faço no nível alto. Beleza, então agora desce pro litoral. Porque Pernambuco também cozinha na maré. E aí muda técnica, muda ritmo e muda o prato.
Tem lugar que cozinha em fogão de lenha. Pernambuco também cozinha na maré. Se na Bahia você viu porto, tabuleiro, mais disputa de rua, Pernambuco te mostra outra coisa. Urbano, mangue e mercado. Aqui, o litoral não é só paisagem, é abastecimento. Recife vive encostado em água. Rio, estuário, mar. E isso cria um tipo de cozinha que cobra o timing. Peixe não espera. Marisco muda de textura hiper rápido. Se você erra a mão, mata o ingrediente. Então o mangue entra como uma despensa viva. Lugar que dá comida mesmo quando tudo aperta. Por isso o símbolo perfeito desse tipo de cozinha não é prato bonito. Esse símbolo é o caranguejo. Caranguejo é comida de maré. É comida trabalhosa, é repetição, é técnica de quebrar, servir e dividir. E isso muda o ritmo da refeição. Não é um prato para você ficar contemplando, é um prato para participar. Mão suja, conversa, bancada cheia, todo mundo no mesmo fluxo. E quando você entra numa cozinha que gira em torno dele, você sente uma regra prática. Fogo curto, ponto rápido, tempero sem exagero. Porque o ingrediente por si só fala sozinho. O caranguejo não aceita maquiagem pesada. Se você cobre demais, vira molho de caranguejo, e não o contrário. E isso explica esse Pernambuco molhado, sabe? Caldos com corpo, ensopados ágeis, comida que gira com o mercado e com a maré. É a cozinha que nasce sabendo que vai ter mais gente depois, mais pedidos depois, mais panela. E preste atenção no que isso diz sobre o estado. Pernambuco tem 3 escolas coexistindo sem precisar de discurso. A Zona da Mata te ensina panela de rendimento e disciplina. Recife te ensina circulação urbana e comida de rua como economia. Mar e mangue te ensinam delicadeza de ponto e ritmo. E essa mistura é perfeita para se ver, porque dá para ter um olhar com a própria textura. Mercado com cheiro, rua com gente. Caranguejo com mão e tempo real. Você não precisa explicar muito. Você mostra a comida e prova. Agora eu quero que você saia desse episódio com um truque simples. Você vai olhar para um prato e tentar reconhecer Pernambuco. Faz esse teste mental comigo. Agora se você está em algum lugar de Pernambuco, a comida chegou rápida, gira em mercado e resolve fome da cidade, aquele tipo de prato que encaixa na rotina sem cerimônia, isso é Recife funcionando. Porto, ponte, rua, circulação. Se o prato é base firme, panela de rendimento, como mandioca, farinha, caldos que o sustentam e seguram, e seu engenho aparecendo por baixo dos panos do dia a dia. Não precisa ter uma cana de açúcar na tua frente. A lógica está ali no formato do prato. Se é coisa de feira e rua, comida que existe porque virou trabalho diário, e não porque alguém decidiu chamar de tradição, isso é o estado respirando agora, em tempo real. E se o doce parece técnico demais para ser casual, camada fina, ponto perfeito, textura controlada. Aí é o Pernambuco assinando. Cartola, bolo Souza Leão, bolo de rolo. É a escola do açúcar dizendo aqui tem mão treinada. E ainda tem um detalhe que deixa Pernambuco único na série. É difícil falar dele porque muita coisa da base nordestina como um todo espalhou junto com ele pelo mapa antigo. O território mudou, mas a cultura ficou ali girando. Então, às vezes, o que você chama de Nordeste raiz, muitas vezes tem Pernambuco como matriz histórica, porque durante séculos ele foi uma engrenagem só, que foi reorganizada no papel, mas que continua na mesa. Então percebe como isso é um pouco diferente do episódio da Bahia? A Bahia te puxa para a rua como uma instituição, fé, religião, disputa simbólica. Pernambuco te puxa para a cidade como abastecimento e velocidade, e para o doce como técnica de precisão, com maré e mercado empurrando o ritmo. Você não precisa decorar isso, só sentir no prato. Pernambuco é ponte entre engenho e urbanismo, entre maré e açúcar, entre trabalho e assinatura. E aí o próximo passo na série, a gente desce para o vizinho dele, a Paraíba, porque a Paraíba responde a mesma pergunta, mas com outro tabuleiro, menos porto urbano dominando, mais interior, mais estrada e mais sertão entrando no prato. Cada estado tem um jeito diferente de virar comida. Agora me diz, qual comida pernambucana você já comeu e nunca pensou no sistema por trás dela? Comenta aí e manda esse vídeo para alguém que acha que Pernambuco é só praia e frevo, que aqui gastronomia não é só receita, é mapa, é técnica, é abastecimento e é poder. Então, até a próxima.